Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos analisar o Zero Pore Pad da marca Medicube, que é uma marca coreana. Esse produto ele vem num formato de disco de algodão embebido numa solução num tônico. E ele promete minimização dos poros, uma esfoliação suave e controlar o excesso de oleosidade, prevenindo assim formação de novos cravos e espinhas. Mas será que esses discos esfoliativos, que é muito comum a gente encontrar na rotina das coreanas e que virou febre mundial por conta das redes sociais, vale o hype e principalmente o investimento? Fica até o final comigo para descobrir, mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos começar a nossa análise falando sobre os principais ativos, que são normalmente aqueles ativos que estão em maior destaque no rótulo do produto. O primeiro ativo em destaque é um alfa-hidroxiácido. No caso dessa formulação aqui, ele contém o ácido lático. O ácido lático, dentre todos os alfa-hidroxiácidos, ele pode ser considerado aí o mais gentil, o mais suave para a nossa pele. Então ele vai promover ali uma esfoliação química mais superficial, ajudando na renovação celular, melhorando ali textura e uniformização do tom da pele. Segundo ativo em destaque é um beta-hidroxiácido, aqui no caso o ácido salicílico, que é o nosso velho conhecido. E se você nunca viu nenhuma análise minha de produtos, principalmente daqueles que contêm ácido salicílico, esse é um ativo que tem três principais ações. A primeira é a ação queratolítica, ou seja, ele consegue promover uma renovação celular, assim como a maioria dos ácidos. Segunda ação é a ação comedolítica, e esse é um dos principais fatores que a gente encontra o ácido salicílico em praticamente todos os produtos indicados para peles oleosas e com tendência a cravo e acne. Por quê? O ácido salicílico ele tem grande afinidade com o sebo, com a oleosidade da nossa pele. Isso faz com que ele tenha uma facilidade de permear dentro dos nossos poros, removendo assim excesso de células e oleosidade que acaba obstruindo esses poros. Isso ajuda na prevenção de formação de cravo e, consequentemente, de acne também. E a terceira principal ação do ácido salicílico é que ele também tem ação anti-inflamatória, auxiliando mais uma vez no tratamento de acne. Terceiro ativo em destaque é o pantenol, que tem ação calmante, regeneradora e hidratante. Então ele é um ativo que vai acabar auxiliando ali a minimizar possíveis irritabilidade que os ácidos da formulação poderiam causar na nossa pele. Quarto ativo em destaque é a alantoína, que também tem ação calmante e suavizante. Então ele vai ajudar ali a reduzir irritabilidade, sensibilidade, vermelhidão e desconforto da pele. E o quinto e último ativo em destaque é o ácido hialurônico, que tem ação hidratante por umectação, ou seja, ele tem a capacidade de atrair e reter a umidade para si, melhorando assim a hidratação superficial dessa pele. Muitos desses ativos que eu acabei de falar você já conhece de cor e salteado. Mas o que muitas pessoas às vezes têm dificuldade é entender se esses ativos fazem sentido na rotina de skincare de cada uma delas, porque cada pele é uma pele e tem necessidades diferentes. Então, se você tem dificuldade em saber qual ativo vai funcionar para as suas necessidades, para o seu tipo de pele, eu sugiro que você acesse o QR Code aqui na tela e faça meu curso Skincare Descomplicado para aprender a primeiro avaliar a sua pele, as suas necessidades, para depois poder fazer escolhas mais assertivas na hora de montar ali a sua rotina de skincare. Mas agora vamos para a minha análise profissional. O que eu realmente acho sobre esse produto? Começando pelos pontos fortes. Além do pantenol, a alantoína e o ácido hialurônico, esse produto também contém outros ativos que têm ação umectante, calmante e reparadores, que vão ajudar a aumentar a hidratação e também a proteção da barreira cutânea, evitando assim possíveis irritabilidades que os componentes esfoliativos da formulação poderiam causar na nossa pele. Isso porque, além do ácido lático e do ácido salicílico, ele também contém outros esfoliantes químicos na formulação. O primeiro é o salicilato de betaína, que é um esfoliante suave derivado do ácido salicílico. A diferença é que esse é uma alternativa mais suave, mais hidratante e menos irritativa do que o ácido salicílico tradicional. E o segundo é o extrato de casca de salgueiro branco, que é rico em salicilina, que é um composto natural aí precursor do ácido salicílico. Então ele também vai ter ação de esfoliação suave, ele vai ajudar a desobstruir os poros e tem ação anti-inflamatória. E uma curiosidade é que muitos produtos cosméticos coreanos que têm essa ação anti-oleosidade, esse apelo anti-oleosidade e que contém ácido salicílico, normalmente vai ter um blend de ativos para complementar
a ação do ácido salicílico, como é o caso desse produto aqui. Isso porque a legislação coreana permite uma concentração bem pequena de ácido salicílico dentro de um produto cosmético. Isso acaba limitando a ação do produto e, para driblar um pouquinho essa legislação, eles trazem uma combinatividade de ativos para aumentar e maximizar essa ação anti-oleosidade, comedolítica e esfoliativa. Ao mesmo tempo que isso pode soar positivo, já que os derivados, os extratos, vai ter uma ação um pouco mais suave na nossa pele do que o ácido salicílico em si, a gente também tem que ter uma certa cautela, principalmente com o uso diário desse tipo de esfoliante suave. Porque se você fica removendo a barreira da sua pele, né, a camada superficial da pele constantemente, você vai gerar um dano nessa barreira. Porque você não dá tempo dela se recompor. Isso vai acabar causando mais desidratação, porque você vai ter mais perda de água transepidermal, e consequentemente vai aumentar a inflamação, que vai levar à irritabilidade e sensibilidade dessa pele com o tempo. Então não é que o primeiro, o segundo uso vai te causar irritabilidade. Se você tem uma pele mais espessa, talvez nos primeiros usos você vai ver muitos benefícios de melhorar a textura, a pele vai ficar mais lisinha, mais sequinha. Só que o uso constante, diário desse tipo de produto, em algum momento vai acabar gerando um efeito rebote. Ele pode aumentar a oleosidade, ele vai deixar sua pele com mais sensibilidade, mais irritabilidade e, consequentemente, isso pode acabar causando mais cravos, mais espinhas no futuro. Então é um produto que tem que ser usado com cautela, de forma mais espaçada e estratégica dentro da sua rotina. Ou seja, ter esse blend de ativos, né, com ação esfoliante química pode ser positivo, mas ao mesmo tempo um ponto de atenção. Tudo depende do tipo de pele que está recebendo esse cuidado, tá bom? E já dando continuidade aqui aos pontos de atenção, esse produto contém o álcool como o quinto colocado ali dentro da lista de ingredientes. E o álcool dentro de um produto cosmético, ele tem função de solvente, de aumentar ali a permeação de outros componentes, ação antistringente e antimicrobiana. Só que ele é um componente que resseca demais a nossa pele, principalmente se ele estiver aí em grandes concentrações. Então, quanto mais alto ele estiver ali dentro da lista de composição, a probabilidade dele estar em maior concentração é muito grande. Então, produtos que têm ali o álcool como o primeiro, segundo, terceiro colocado, tem que ter uma certa cautela ao uso, porque normalmente ele vai acabar ressecando e aumentando a irritabilidade, sensibilidade da sua pele. E o último ponto de atenção é que esse produto contém muito extratos vegetais e óleos essenciais, principalmente os cítricos, que apesar de serem de origem natural, eles podem ser fototóxicos. Então, em contato com a radiação solar, ele pode gerar toxicidade para a célula da sua pele. E mesmo que a dosagem individual de cada um desses componentes seja mínima dentro da formulação, até porque eles estão lá no finalzinho da lista de composição, o problema está na somatória de todos eles, que pode acabar gerando ali uma sobrecarga, um excesso de exposição a esse tipo de componente, gerando assim uma sensibilidade na nossa pele. Principalmente porque ele está associado com ativos esfoliantes que aumentam a permeação na nossa pele. Porque o que o ácido faz dentro de um produto cosmético? Ele vai abrir portas, ele vai abrir caminho. Então ele remove a camada superficial para aumentar a permeação de outros componentes. E além disso, algum desses extratos presentes tem ação de ácido orgânico. Inclusive, isso está descrito no site da Medicube. Se você olhar no site, vai estar ali que ele contém complexo de alfa-hidroxiácido da fruta. Ou seja, eles já escolheram esses extratos para potencializar ainda mais o poder esfoliativo do produto. Teoricamente, então, esse é um produto com ação esfoliativa suave e superficial. Mas você não pode basear a sua compra na teoria do produto, do ativo, mas sim no estado atual da sua pele e na necessidade da sua pele. Então, para quem que eu realmente indicaria esse produto? Para quem tem uma pele oleosa e espessa, mais grossa, e para quem tem acne de grau 1, acne comedogênica. Então, se você tem muitos cravinhos e uma pele oleosa, é um produto indicado para você. Agora, para quem que eu não indico esse produto? Primeiro, para quem tem uma acne inflamatória. Então, se você tem mais espinhas do que cravo, eu não indico, porque quanto mais você vai agredindo a barreira dessa pele, mais inflamação você vai ter e, consequentemente, ele pode acabar piorando o quadro da sua acne. Se você tem uma pele com a barreira comprometida, também não deve utilizar. Então, se você tem uma pele com sensibilidade, vermelhidão, descamação, rosácea, dermatite ou qualquer sinal de inflamação na sua pele, você também não pode utilizar, porque
Ficar removendo uma barreira que já é disfuncional aumenta ainda mais esse quadro. E por último, eu não indico para quem já faz uso de ácidos ou retinoides na rotina, porque você vai estar somando mais agressão para essa barreira e isso pode acabar gerando um efeito contrário do que você deseja. Então isso torna esse produto algo indicado para um público muito específico. Mas já vou adiantar aqui para vocês que se interessaram pelo produto, né, porque ele está hypado aí nas redes sociais, que ele não vai sumir com seus poros, tá? Mesmo que o nome do produto seja Zero Pore, porque o tamanho dos poros está muito ligado ali à característica e à produção de oleosidade de cada pele. Então, se você tem uma pele extremamente oleosa, você vai acabar ficando com os poros mais dilatados, porque isso é um meio de abrir espaço para conseguir extravasar, para a sua pele dar conta de extravasar toda essa oleosidade para a superfície da sua pele. Então, o tratamento para poros, ele tem que incluir, além de ativos que vão controlar essa oleosidade, alguns recursos que vai aumentar a produção de colágeno. Por quê? O poro dilatado, eu costumo dizer que ele é como se fosse um elástico de cabelo que perdeu a sua elasticidade. Então, conforme você vai esticando o elástico, ele vai perdendo essa capacidade de voltar para o seu tamanho original. Nos poros é a mesma coisa. Como você tem muita produção constante de oleosidade, os seus poros, ele está constantemente ali tentando extravasar essa oleosidade. Então, ele perde essa capacidade de fechar novamente. Por isso que ele fica cada vez mais visível. E como a pele é basicamente constituída de colágeno e elastina, a gente tem que melhorar o colágeno dessa pele para conseguir ajudar ele a fechar, minimizar o tamanho desse orifício. Então, para isso, a gente tem que utilizar recursos como o microagulhamento, mas ainda assim é limitado, tá? Como eu falei, o poro dilatado é uma característica de uma pele que tem oleosidade, diferente de uma pele seca. Uma pele seca, como ela tem pouca produção de oleosidade, ela não tem os poros visíveis, mas em contrapartida ela tem uma barreira totalmente ali disfuncional, ela não consegue segurar essa hidratação, então acaba se tornando uma pele muito opaca, com mais tendência à sensibilidade. Então cada pele tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, cuidado com a expectativa que você coloca no único produto. Mas se por acaso você já usou esse produto, deixa aqui seu feedback para mim nos comentários, ou se você tiver alguma sugestão ou deseja que eu faça alguma análise de um produto específico, também pode deixar aqui nos comentários para mim. E para você que quer aprender a cuidar melhor da sua pele, eu te convido a fazer parte do meu curso Skincare Descomplicado. Lá eu te ensino a avaliar as necessidades básicas da sua pele para que você consiga montar a sua própria rotina de skincare de forma simples, prática e eficaz. Então, para mais informações sobre o curso, acesse o QR Code na tela ou o link que vai ficar aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.